Então, bom dia, Amélia. Dia, linda. É um prazer estar aqui com você de novo. E, e sempre é aquela sensação que é a primeira vez. O coração dispara. É muito bom, muito maravilhoso. Você sempre é uma bênção, sempre traz uma sensação de paz, de equilíbrio, de boas coisas, o sorriso, coisa boa é sempre ter você. Isso é muito, muito bom. E que correria, né, Angelita? Tá fazendo tantas coisas aí, mas a gente vai administrando o tempo conforme o propósito. E é Verdade, nisso que entra também a questão do tema da nossa live. é verdade. O tema da nossa live é importante, né? E porque a gente fala de tudo que a gente está vivendo, né? E você Hum. que me conhece lá já há um tempinho, você tem visto essa caminhada e então você tem visto toda a mudança acontecer, né? Sim. E E pausa para falar desse negócio aí bonito da mentoria RG 7.0 que ela fez. Ai, que coisa linda. aí eu Essa não coroa, podia, a coroa nos dá uma sensação tão boa, né? nossa, muito, eu não podia deixar de não falar, porque foi através dessa mentoria RG que eu fui aprendendo a reinar e governar a minha própria vida, né, porque tudo começa da gente. É verdade, é verdade. E onde entra realmente o tema da live, que é em relação à permissão. Como Isso. seria isso, Angelita? Que as pessoas têm essa palavra permissão como se fosse algo ruim, vê o lado ruim da palavra e outros vê um lado só bom da palavra. Em que sentido é esse dessa permissão que ela tem, esse lado que abre as portas? Eu pensei muito sobre esse tema e foi esse tema que veio ao meu coração sobre essa permissão, mas eu quero falar da permissão interior. Que é quando as nossas emoções antigas, elas nos impedem de viver o novo de Deus para a nossa vida. E eu decidi falar sobre isso porque eu mesmo reconheci em mim que eu não estava me dando permissão de viver as melhores coisas. Uhum. Então foi onde eu parei e falei: "Opa, quais são as emoções antigas que estão me bloqueando de me dar essa própria permissão?". Uau. Então por isso que eu gostaria de falar sobre esse assunto, porque eu me encontrei nele, é uma coisa vivida, sentida, é onde você fala: "Não, mas eu sei fazer isso, não, eu consigo fazer isso", mas e por que não dá certo? Porque você chega até um certo ponto e não dá certo. Aí você para, você desiste, e lá você se dá conta que você não se dá permissão você mesmo. E isso é tão difícil fazer, né? Porque para dar permissão é preciso tirar muitas coisas de dentro e é preciso muito enfrentamento. Então, o ser humano em si, o cérebro, o que o cérebro quer é economizar energia. O que o ser humano quer é ficar no seu cantinho, daquele jeito, mesmo que aquela maneira esteja ruim, mas o ser humano se acostuma até com aquilo que é ruim. E Verdade, vai passando os dias, e o ser humano vai acreditando que aquele é o mundinho, aquele é o karma, aquela é a forma que Deus permitiu. Vai dizer assim, mas se Deus quer assim, Deus quis assim, então por isso que eu estou passando por isso, é por isso que eu estou vivendo isso. E a gente não se importa e não percebe o quanto que isso nos aprisiona. E quando a gente entende que essa permissão é necessária, porque a própria Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender, reconhecer, nos arrepender e ter ação. verdade. Se a gente não faz isso, a nossa vida não sai do lugar.
Deus, ele quer que a gente faça, ele quer que a gente tenha outras vivências fora daquilo que nós estamos vivendo, porque ele já tem preparado coisas para nós. Só que se a gente não faz a nossa parte, não nos permite vivenciar as coisas novas, fica pegado lá no velho, fica pegado em coisas, né, apegado, como você falou, em emoções passadas, a gente não se permite. Então, por mais que chore, que a gente reclame, que está ali vivenciando aquilo, mas a gente não sai daquilo, porque precisamos dar essa permissão. Dar essa permissão não é uma coisa fácil, É, mas é muito necessário, porque vai dar um incômodo, vai muito. precisar de um enfrentamento, vai precisar de algo novo. E isso é muito incômodo. É por isso que as pessoas acham que Deus está querendo aquela forma e vai ficar daquele jeito, mas Ele não quer isso. É verdade. E às vezes a gente pensa que é falta de capacidade, né, Mélia, de pensar, não, eu não consigo, eu não posso fazer isso. Sim, Mas quando verdade. a gente se dá conta, é essas emoções antigas lá de trás que está governando o nosso presente aqui agora, né? É por isso que eu não poderia deixar de não falar da mentoria RG, porque antes as emoções antigas que estavam governando a minha vida. Então, quando você aprende e fala: "Opa, espera aí, agora chega. Agora eu vou aprender a governar e a reinar a minha vida", né. Uau, Aí é onde nós começamos a colocar aquelas questões, mas quais são essas emoções que não foram compreendidas? As que não foram digeridas, né. Aí a gente vai se deparando com muita coisa da nossa história que foi guardada de muitos e muitos anos. E aí começa aquele trabalho, né, Mélia? Porque quando nós trazemos para a consciência essas emoções antigas, tudo começa a mudar na nossa vida. e que E, trabalho, porque dá um trabalhão mesmo. hum, porque quando vem a consciência, nós precisamos agir. Uhum. Aí, quando vem na consciência, a gente fala: "Não, agora eu tenho a escolha, eu quero continuar deixando elas governarem a minha vida ou sou eu que quero governar agora?". Exatamente. Não O é sentimento, né? fácil. O sentimento vem, aí começam as emoções, e a gente acha que toda aquela emoção nos está trazendo uma verdade absoluta, e a gente Hum, tem que confiar disso, porque nem tudo que a gente sente é a verdade sobre aquilo que está acontecendo. é verdade. Então, assim, não é fácil, porque a nossa história, ela traz dor, ela traz abandono, ela traz história de rejeição, né. E isso tudo tá lá dentro, né. Aí o que acontece, o nosso inconsciente ele tenta nos deixar preso naquele lugar que ele já conhece, porque tudo que é novo, ele vai tentar associar à dor. Exato. Aí ele é como se ele mesmo te para, ele fala: "Não, chega, porque se você for, você pode ter isso lá na frente", né. Aí é onde acontece aquele muro, aí é onde entra a não permissão. E vem consequências, né? Se a gente não enfrenta e acha que vai ficar paradinho ali, vai as coisas, o tempo é que vai resolver e as coisas vão chegar na nossa porta sem a gente fazer nada, a gente às vezes pensa que isso vai ser a melhor escolha e o que tende a acontecer é É a verdade. pior daquele estado. Porque Hum, não é o tempo que vai curar as coisas. Tem coisas que vão passar 10 anos, 20 anos e vai estar pior, porque você não foi enfrentar. Você achou que o tempo ia curar. E tem coisas hum, que não vai acontecer. É você quem realmente tem que se levantar, se permitir e agir. é verdade. E às vezes a gente acha que é o presente, é o que a gente está vivendo, que está doendo, Assim, mas quando a gente se dá conta, a gente fala: "Uau, espera aí, não é o meu presente que está doendo, é somente essas emoções antigas
que estão Claro. sendo reativadas com o que eu estou fazendo. Isso. E isso é lindo, porque quando você se dá conta, você fala: "Opa, para aí, eu vivi isso, mas agora vai ser diferente". Então, assim, é lindo quando você chega nesse momento de entender que a permissão você precisa se dar. E não é fácil. Não é ninguém que faz, né, só você que pode fazer. A permissão é só você que pode abrir essa porta. Hum, é verdade. E enquanto essa emoção antiga lá no nosso passado, ela não é trazida na consciência, ela não é compreendida, ela não é olhada, o nosso inconsciente ele vai estar sempre continuando recriando situações semelhantes, né. E ali Verdade. vira aquele círculo aonde você não avança, onde você não consegue ir no além. Sim, são os famosos gatilhos, né. Hum, Vai vir gatilho sempre, e se você não entende aquele gatilho que está chegando, você sempre vai ficar nesse ciclo, hum, não vai sair, apesar de viver no presente, mas o seu passado sempre estará ali presente. é verdade. E outra coisa também que eu consegui ver, Nélia, nisso tudo, é que quando você não se dá permissão, é tantas emoções antigas e com ela também tem uma culpa inconsciente. Essa Verdade. culpa ela está muito presente, né, é como se nós estivéssemos carregando aquelas culpas invisíveis na nossa vida, né. Sim, E, às vezes, nós sentimos culpa até de querer mais da vida, até de fazer mais ou fazer algumas coisas que os seus familiares, a sua parentela não fez. claro. En então, assim, nós começamos a ver que existe culpa, culpa de conseguir o que o outro não conseguiu, culpa até mesmo de ser mais feliz do que o outro. Verdade. Então isso é profundo, né, e quando nós resumimos e que nós vemos tudo isso, é a culpa de querer crescer. E quando nós paramos para pensar, a gente fala: "Uau, mas por que eu não estou me permitindo?". Isso não é honrar as pessoas que eu amo, isso não é honrar a minha família, a minha parentela. Eu posso me permitir. Sim. Então, Tantas crenças de incapacidade, né, tantas palavras que foram ditas no passado, que você não é nada, não vai ser nada, não vai ser ninguém, não é, é como se você estivesse no mundo obrigatoriamente, foi um erro, foi um acidente. Então é claro que essa criança ela vai crescer e vai se tornar um adulto que acha que realmente não merece nada, que tem que sofrer mesmo, que tem que ficar naquele cantinho ali. Então, é difícil dar essa permissão, por isso que a gente hum, precisa de ajuda. Muitas vezes, né, vai ter pessoas que vai ouvir isso aqui e vai achar assim, eu me encaixo nisso que ela está falando, eu me encaixo nessa questão de não conseguir me dar permissão, e quando me permite, eu sinto uma culpa muito grande, que é como se eu não merecesse aquilo que eu estou recebendo, eu não merecesse a coisa boa. Eu quero tanto, mas quando eu tenho, eu acho que não é para mim. E tudo isso, quando a gente está passando por isso, nós precisamos de ajuda, porque nossa mente ela vai trazer realmente as coisas do passado e ela vai trazer como uma verdade. E quando a gente pede ajuda a alguém que realmente vai entender, que realmente vai fazer você enxergar algo mais além do que você está enxergando. é E essa verdade. pessoa realmente vai fazer com que você entenda que aquelas palavras, que aquele ambiente, aquelas pessoas, elas também estavam fazendo aquilo porque elas viveram coisas parecidas. Então o ciclo só fica se repetindo. Hum, E aí ela vai entender que nesse mergulho, do passado, ela vai entender o presente e ainda entende o futuro. Há um propósito, né? Há um propósito. Então, pedir ajuda é essencial, porque muitas vezes vai ser tão difícil, mas se você caminhar sozinho,
vai ser muito difícil, mas se você tiver alguém que possa lhe direcionar, instruir, mostrar para você, você Hum, entender suas dores, te acolher, isso você vai entendendo quem você é, você vai entendendo, compreendendo as suas emoções, entendendo que nem tudo que o seu cérebro está trazendo para você é verdade. E aí sim vai ficar mais acessível de você se permitir, de você enfrentar o novo. é verdade, porque se essa culpa ela estiver dentro de nós começamos a nos punir, é uma espécie de punição, né, Mélia, e sem Sim, perceber. E às vezes fazemos isso por uma lealdade, é como se fosse uma lealdade, invisível, sim, familiar, da história da sua família, né. Porque se exato. teve sofrimento, abandono, escassez, nós pensamos que nós devemos fazer aquilo, viver naquele ciclo, porque se fazermos diferente, nós não estamos sendo leais com a nossa família, né. E isso a gente precisa de ajuda sim, porque não é fácil sair de lá. Não é fácil reconhecer que nós podemos. Sim, nós isso não é lealdade, isso não é honra, né. Lealdade pela família, honrar a família, é totalmente ao contrário, né, Mélia, é avançar, né, é governar a própria É vida. verdade. Isso é muito lindo, né? Quando você aprende. Imagine uma quebra ali de um ciclo que começa agora em você. Você cura toda uma geração e ainda tem essa oportunidade de curar aqueles que vieram antes de você. Hum, é verdade. Existe toda uma mudança de ambiente, uma mudança de pensamento. Hum, Existe toda uma mudança, mas depois que você se permite isso. Às vezes, né, Angelita, vem pessoas, você atende também pessoas, e às vezes você vai notar isso, vem pessoas que têm dificuldade até de pedir ajuda. Ela está precisando, mas ela não sabe como pedir. E ela fica aquele cliente que a gente chama de muito resistente, vai ali, sabe que precisa de ajuda, mas é como se ele estivesse tapando os ouvidos para não querer ouvir nada do que você está falando. hum, Inconsciente, aquela ajuda é nítida, mas no consciente a pessoa fala que não é. Aí você diz alguma coisa, olhe, você tá caminhando para isso, você está fazendo isso, e a pessoa, não, não estou fazendo. Eu lembro de um episódio, eu estava até na casa da Ângela Cirino, e tinha uma mulher, ela era muito sábia, muito inteligente. Sábia no sentido assim, de outros assuntos. Mas quando era em relação ao o casamento, o relacionamento, ela estava vivendo uma violência doméstica. E ela estava tão envolvida em algo que aquele relacionamento estava fazendo com ela, que ela não percebia da ajuda que ela precisava. E ela não percebia que aquilo era tão grave assim. Então ela falava já defendendo aquilo que ela estava sofrendo. E aí eu dizia: "Não, minha querida, você não precisa. Você não precisa defendê-lo dessa forma. Você não precisa estar nesse ambiente. Você está correndo risco de vida". Ela contou coisas assim muito perigosas e que já estava avançando, e cada momento que ele tratava ela com uma violência, aquilo já estava aumentando. Então ela chegou a dizer assim: "Mas ele não me bate todos os dias". Eu disse: "Meu Deus". Aí eu olhei para a Ângela assim e eu falei para ela: "Mas ele não tem que lhe bater dia nenhum". Ou seja, no inconsciente, ela estava pedindo socorro. hum. No consciente dela, aquilo que ela estava imaginando não era tão grave assim, não era tão perigoso assim. E ela já estava defendendo algo sem querer, mas a alma dela estava clamando. Então ela era sábia para algumas coisas,
mas nesse momento ela não entendia como ela precisava de ajuda. E tem pessoas que, assim, defendem até o próprio sofrimento, porque Sim, nem tem ideia que precisa dessa ajuda. Não tem ideia de como está sendo permissivo para uma coisa que não era para ser. hum, E não está dando permissão para aquilo que poderia mudar a vida dela. é verdade. E, e com essa história dessa pessoa, nós podemos entender o quanto é importante a permissão. E na história dela, nós podemos ver que ela não se permite viver diferente. Por quê? Será que ela viu isso lá atrás e ela achou que isso era normal? Talvez ela, Exatamente. na cabeça dela, ok, é normal. Sim, ambiente violento, cresceu em um ambiente violento e acha Sim. que seria assim mesmo. E as pessoas vão deixando de viver, né, Mélia? Uhum. O fato de se não permitir, o fato de se não permitir viver, elas vão morrendo aos poucos. A verdade é essa, né? E Perdendo às vezes, identidade. e às vezes a dor é tão grande que ela não se dá conta, e às vezes ela não tem nem força. Por isso que é importante procurar ajuda, porque realmente sair sozinha de um lugar desse é muito difícil, né. Muito, porque o pensamento vai trazer algo que não é a verdade. Hum, Para você mudar, virar essa chave sozinha, é muito mais difícil. Por isso que é necessário estar perto de alguém, ter as pessoas certas, procurar ajuda, porque tem coisas que a gente não vai ver sozinha. Mas outra é pessoa que está verdade. tá de fora da história vai ver e ver rapidinho. É verdade, né. E quando a gente procura essa ajuda, a gente vai entender o que está acontecendo, né, no que o nosso passado está influenciando no nosso presente, né. E ter alguém para nos ajudar a olhar a nossa história, as nossas dores, os nossos traumas, não quer dizer que isso: "Ah, mas eu vou reviver aquilo que eu passei, eu vou olhar para aquilo de novo", mas é uma forma diferente, né, Mélia, é com alguém que é preparado para isso, né, que essa pessoa vai te ajudar a compreender a sua história. E a partir do momento que nós entendemos, nós compreendemos e trazemos para a nossa consciência, é lá que nós começamos a ver diferente, a pensar diferente, e é lá também que acontece o perdão de muitas coisas, né, Mélia, porque quando falamos Inclusive de nesse mesmo. permissão, tem o perdão do ladinho, encostadinho, né, Mélia. Então, assim, então é muito lindo esse caminhar, esse trabalhar, porque procurando a permissão, nós trabalhamos em muitas coisas na nossa vida, né. Então por Verdade. isso essa importância de procurar ajuda. Angelita, o que você diria, né, para essa pessoa que realmente tem até essa dificuldade, que não sabe nem por onde começar, que realmente está passando por um momento que acha que esse é o destino, que acha que vai ter que viver isso o resto da vida. O que você diria a essa pessoa se é possível? Como que isso é possível? E como é que as coisas acontecem? Será que é de um dia para a noite? Como é que isso acontece? O que é que a pessoa tem que ter para realmente sair desse lugar e começar a governar, né, sobre a vida? Como é que ela pode começar? Né? O que é que você diria para ela, para a gente finalizar? Mélia, em primeiro lugar é procurar ajuda, porque as nossas emoções antigas, elas precisam ser vistas, elas precisam ser revisitadas, precisam ser olhadas e acolhidas. E Sim, para isso, às vezes, nós não conseguimos sozinho, porque essas dores são muitas. A nossa história tem muitas dores. Então, em primeiro lugar, é procurar ajuda, e é possível sim.
E uma coisa que eu quero ressaltar, que eu acho de muita importância, é que até para Deus trabalhar na nossa vida, nós precisamos dar a permissão. Sim, verdade. Então, assim, o primeiro passo é encontrar alguém para ajudar, porque nessa caminhada, em todo esse trabalhar, em todo esse mover da sua história, você consegue sim dar permissão para Deus trabalhar na sua vida, você consegue dar permissão para ser feliz, permissão para obter as coisas que você tinha vontade, mas que você achava que não podia, para visitar lugares, viajar, e simplesmente você se dá permissão para ser feliz e ser quem você é na sua própria essência. E Sim, esse é o meu conselho, Mélia, e eu tenho vivido isso, então eu falo do que eu vivo e eu sei que é capaz, eu sei que é possível, então o conselho que eu dou para quem ver aqui o nossa live, o nosso vídeo, é procurar ajuda, porque é possível. impossível. E tem que ter paciência consigo mesmo, né? Foi tantos anos, às vezes a pessoa até procura ajuda, mas quer que seja uma coisa de uma hora para outra. E não é Sim, assim. Há um processo, né? E cada um vai ter o seu. Só que a primeira coisa realmente importante é buscar, né, alguém que possa fazer esse direcionamento, fazer esse acolhimento que é necessário para cada ser humano. Que sim. coisa linda! Minha Mélia, mãe muito obrigada. preciosa. Tenho muito orgulho de você, um orgulho de. É um orgulho mesmo, é porque faz o sentido da palavra ser bom. De tudo que você faz, o que você fala, quando eu vejo seus vídeos falando em francês, acho tão lindo. E eu sei que a sua voz ela alcança não só brasileiros, mas alcança as pessoas da sua nação e de outras nações que falam, né, que falam francês. Então eu sei que a sua voz tem ecoado e você nem tem ideia quem é que está vendo, quem é que está assistindo, mas o Senhor tem levado a sua voz Amém. para pessoas que realmente precisam ouvir. Então você tem alcançado tantas pessoas daí, as suíças, e pessoas de outros lugares que estão entendendo aquilo que você está falando. Então eu sei que o Senhor vai fazer muito mais, que é só o começo de uma nova história. E você tem enfrentado, tem permitido isso, tem se Amém. permitido. E quando você aprende isso, né, a dar essa permissão, vão vir outros dias que vão ter outras permissões que são mais difíceis do que aquela, porque é outro nível. É Então verdade. você já vai aprendendo isso e vai fazendo, né? E eu sei que você já aprendeu e agora você está enfrentando e cada vez vai ser voos mais altos, vai ser algo que o Senhor vai fazer cada vez mais. E eu amo muito você, eu sei que você é aquela pessoa, como eu disse no início, né? Traz um equilíbrio, é tão bom estar perto, é muito maravilhoso. Amei sua borboletinha aí. Obrigada. E só para terminar, Amélia, hoje eu entendo aquela frase: "Libertação não é liberdade", porque a verdadeira liberdade, ela não acontece quando esquecemos o passado ou fingimos que esquecemos, né. Sim. Ela acontece quando o passado ele deixa de governar a nossa vida. Lá sim, nós somos libertos e Uau, temos a liberdade. uau, que lindo. Vamos ver se a gente tira uma foto aqui. Ixi, Ah, eu não consegui. Deixa eu ver. Saiu foi a câmera. Deixa eu ver se tira.